Para ela com seus olhos aí. Fala, que bom que você está aqui nessa manhã. Como é bom celebrar ao Senhor. Amém? Bom, queridos, essa semana eu estive, alguns de vocês viram, vocês souberam, essa semana eu estive participando da conferência Elo Nacional do MFI Brasil, ali em Curitiba. Foi um tempo muito especial. O MFI, ele é uma comunhão de pastores, que tem a mesma visão, o mesmo propósito, crê nas mesmas coisas. Então, desde 2014, quando eu e a pastora Letícia fomos para Londrina para ser treinados, para começar a estudar, para nós nos tornarmos pastores, nós já participávamos das conferências nacionais, das regionais, tanto a que acontecia aqui em São Paulo, quando era em Curitiba, Londrina, enfim. Desde 2014 a gente sempre esteve participando, e este ano de uma maneira oficial nós, era já para ter acontecido, mas por conta da pandemia não houve as conferências anuais que normalmente acontecem. Mas aí este ano, quando retornou a presencial, nós recebemos os nossos certificados de membros. Depois está ali atrás, depois se você quiser ler, quiser ver, está ali atrás. Então nós, como membros, nos tornamos membros oficiais do MFI Brasil. E, queridos, foi um tempo muito especial. O MFI tem sido uma comunhão de pastores que tem abençoado demais as nossas vidas. São pastores idôneos, pastores sérios, profetas nesta geração, profetas nesta terra, que tanto os pastores que começaram desde hoje, já uma nova geração dos pastores que estão na diretoria do MFI, e tem sido um tempo muito, muito precioso, não somente de ser ministrado pelo Senhor, mas também de poder ter comunhão, de rever os pastores amigos, de ter contatos com os outros pastores. Tem sido muito legal. E nessa conferência, essa semana, esteve ministrando diversos pastores de relevância no Brasil. Estava ali o pastor Luciano Subirá, da Comunidade Alcance, pastor Arthur Pereira, da Igreja do Amor, lá de Paulista, Josué Valandro, ele é da Igreja Batista Atitude, do Rio de Janeiro, Bob McGregor, ele é o vice-presidente do MFI Internacional, e também o pastor Samuel Júnior, da Comunidade Casa do Pai, de Araçatuba, ele que é o presidente atual do MFI Brasil. Sabe, queridos, foi um tempo muito especial. Nós saímos daquele lugar com a certeza de que foi um dos melhores MFIs de todos que nós participamos. Uma presença de Deus, uma presença, algo profético, uma atmosfera profética que aconteceu naquele lugar, onde nós fomos animados, encorajados, e a certeza de um novo tempo, a certeza que nós vamos viver na nossa nação um novo tempo, de nós olharmos para o Senhor e ver uma nova unção, uma nova porção do Senhor sendo liberada. Não tem a ver com a crise econômica, não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. Eu tenho essa certeza que nós vamos passar por isso, nós vamos superar isso, por mais difíceis que sejam os dias. Talvez, não é da minha época, mas talvez estejam alguns aqui que já passaram por crises dessa magnitude, de inflação e tudo mais anteriormente, e passou, até hoje, está vivendo, porque nós sabemos que nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus que nos sustenta, e nós vamos passar por nós vamos passar, o Senhor vai nos sustentar diante dessa crise que nós estamos vivendo. Mas além disso, nós sabemos de algo novo que Deus está liberando sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação, algo que Deus quer fazer. Eu creio que muita coisa boa vem por aí, já está começando, já está acontecendo, eu creio nisso. E também trago um abraço de diversos pastores que têm um carinho por esta casa, e também dos nossos pastores, pastor Davi e pastora Mônica, que sempre têm nos abençoado, são os nossos pastores que nós amamos muito, que têm nos ajudado, têm investido sobre nós, sobre as nossas vidas, têm investido nesta casa, têm nos apoiado, nós não temos caminhado sozinhos. E isso é bom, ter uma cobertura que anda com a gente, onde nós podemos prestar conta, onde a gente pode abrir o nosso coração, e isso é muito bom, é muito importante para nós.
Então, queridos, isso é algo sensacional. Eu quero, ao longo das próximas semanas, estar compartilhando aqui nas ministrações aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração, mas a certeza que eu tenho é que muita coisa boa da parte do Senhor vai começar a acontecer, porque o ano ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer até o dia 31 de dezembro. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, o ano ainda não acabou. Mas fala com fé, fala, o ano ainda não acabou. Tem muita coisa boa para acontecer. Se você crê nisso, fala amém, em nome de Jesus. Queridos, eu quero antes de entrar na palavra, eu quero só reforçar o aviso do Lounge dos Amigos, né, que passou aqui no Fique de Olho. É um tempo especial que nós vamos ter, vai ser a nossa ação deste mês, onde nós vamos convidar os nossos amigos. Então não é para você chegar aqui sozinho, é para você vir com um amigo, para você convidar ele, um amigo que não conhece a Cristo, né? Alguém que não conhece a Cristo, alguém que não participa de igreja nenhuma, né? E você tem orado já por essa pessoa, você vai convidar essa pessoa para vir tomar um café com você aqui neste lugar. Nós vamos passar mais informações na célula de como isso vai acontecer, nós vamos precisar da sua ajuda, para fazer este café, nós vamos precisar da sua ajuda, nós vamos precisar que você se envolva junto com a gente, talvez doando aí um bolo, um litro de leite, enfim, nós vamos conversar na célula, então nós queremos que você não falte na célula, para que a gente possa conversar, para que você possa se envolver, ver como você pode participar, então eu quero te desafiar a você vir tomar um café com seu amigo, a se envolver, a convidar o seu amigo, e no dia 28, vir com ele tomar um café. A igreja vai estar aberta das 4, é um domingo, ela vai ficar aberta das 4 da tarde às 7 da noite. Mas pastor, eu tenho que ficar todo esse tempo? Não. Você vai vir aqui no seu tempo, junto com o seu amigo, vai tomar um café com ele, nós vamos ter algumas coisas aqui acontecendo, e você pode ficar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, se quiser ficar o tempo todo, enfim. Você vai definir de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu tempo, você vai definir o tempo que você quer ficar aqui. O objetivo é que você venha tomar um café junto com o seu amigo, aqui e ter um tempo de comunhão com ele. Amém? Então fala para a pessoa que está do seu lado, olha, envolva-se e participe. Convide um amigo. Eu creio que será um tempo bem especial. Bom, queridos, eu quero compartilhar algo com vocês nessa manhã. Há 2 semanas atrás, eu iniciei a série com o tema Cultura da Santidade. E eu quero te convidar a abrir o seu coração nesta manhã, a prestar atenção, a ouvir rápido, para a gente poder acabar aqui o culto, meio-dia, Tem bastante coisa para falar e pouco tempo, então você precisa ouvir bem rápido aí, mas eu queria que você abrisse o seu coração. Eu quero orar mais uma vez com você. Se você quer ser edificado pelo Senhor nessa manhã, quem já está sendo edificado pelo Senhor nessa manhã? Pela presença dEle neste lugar. Quem quer continuar sendo edificado pelo Senhor nessa manhã? Então feche os teus olhos, abre o teu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua presença neste lugar. Espírito Santo, nós queremos te dar espaço, total liberdade, para transformar o nosso coração nesta manhã, para edificar a nossa vida nesta manhã. Nós quebramos, Senhor, toda barreira, todo orgulho, todo preconceito, todos os paradigmas. Pai, nós deixamos de lado porque nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós nessa manhã. Queremos sair daqui com a certeza que vamos viver uma virada na nossa vida, que vamos viver algo novo na nossa vida a partir de hoje, Pai. Que nós possamos entender como fazer isso, Senhor. Nós abrimos o nosso coração a Ti nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eles estão há 2 semanas, comecei a falar sobre a cultura da santidade, porque nós vivemos dias que somos desafiados a viver em santidade. Porque nós, como cristãos, somos chamados para viver, chamados para isso, para viver uma vida em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então é um chamado para todos nós.
E na primeira semana nós vimos a diferença sobre o comportamento de santidade e o coração. Nós vimos que um comportamento de santidade não é o suficiente para nós caminharmos com o Senhor. Um comportamento de santidade nos leva a ter uma vida de religiosidade. Porque o que Jesus espera de nós é que nós tenhamos um coração santo, um coração que deseja amar a presença do Senhor. Nós vimos Jesus declarar sobre isso em Mateus capítulo 15, versículo 7 ao versículo 9, que ele diz: hipócritas. Jesus está falando para os mestres da lei, os fariseus, aqueles que eram zelosos pela lei, aqueles que, na teoria, eram mais crentes do que eu e você. Ali é como diz, não tem aquele lance que a gente fala sobre o time de futebol, que normalmente os homens comentam, né? Não, no papel tem um time excelente, mas no futebol ali está caindo para a segunda divisão. E é mais ou menos isso, esses caras eram assim, olha, no papel, os caras eram os bons, eles eram aqueles que zelavam pela lei, eram aqueles que você olhava aquilo que eles faziam, nossa, esse cara está de parabéns, hein? Esse cara é crente. Mas Jesus vira para esses caras e ele aponta o dedo e ele fala: seus hipócritas, seus mentirosos, vocês, bem profetizou Isaías acerca de vocês. Ele diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então Jesus estava mais preocupado com o coração do que a honra com os lábios, do que falar que faz, mas não faz, do que falar que vive, mas não vive. Então, e Jesus continua dizendo: olha, em vão vocês me adoram, os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus estava dizendo: olha, vocês são tão mentirosos que vocês distorceram a lei para se autopromover com ela, mas o coração de vocês está longe de mim. O coração de vocês está longe. E nós vimos que um comportamento de santidade pode nos levar para dois caminhos extremos: ou viver uma vida de libertinagem, de não querer mais o Senhor, de não querer mais estar na presença do Senhor, de matar o Senhor nas nossas vidas, ou viver uma vida de religiosidade, onde nós fazemos todas as coisas para alcançar um prêmio, para alcançar uma recompensa, ou fazemos todas as coisas para evitar algo de ruim acontecer na nossa vida. E quando nós temos um comportamento de santidade, nós amamos mais as coisas do Pai do que o próprio Pai. E vimos isso na parábola do filho pródigo. Você se lembra? Se você não ouviu essas ministrações, quero te convidar a entrar lá no nosso canal do YouTube, a rever, está lá no nosso site. Ouça novamente essas ministrações, eu creio que você vai ser edificado pelo Senhor. E a semana passada nós vimos sobre amar o Senhor acima de todas as coisas. Mateus capítulo 22, versículo 37, Jesus estava dizendo: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei e os profetas. E nós vimos que, de acordo com este texto de Deus, que Jesus estava falando sobre os mandamentos, o que era importante: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nós vimos que pecado, então, é não amar ao Senhor, não amar a Deus acima de todas as coisas, não adorar a Deus acima de todas as coisas. Nós vimos que o pecado é quando nós não amamos ao Senhor acima de todas as coisas, nós estamos pecando. Nós estamos em pecado, e a única solução para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas é conhecer o Evangelho, é conhecer a doutrina de Cristo, é conhecer o que Cristo fez por nós, é conhecer a vida de Cristo, quais são as boas novas, é conhecer sobre o sacrifício de Cristo que foi por mim e por você, é reconhecer, quando nós celebramos a ceia, é reconhecer isso todos os dias, que Cristo morreu por nós, Cristo morreu por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Para nós entendermos um pouco mais, pense, você que tem filho, para você entender o tamanho deste amor do Senhor para conosco. É você que tem filho entender que o seu filho iria morrer por causa da humanidade.
É como se o seu filho morresse por amor, né? Você em amor sacrificasse o seu filho para que ele morresse no lugar de toda a humanidade. Essa é a dimensão do amor de Deus, de entregar o seu único filho para passar o que não precisava passar, porque ele já estava na glória, ele já tinha tudo, todo o poder, toda a autoridade. Mas veio a este mundo para se tornar como homem, para viver como homem, para sofrer as nossas dores, se entregar como sacrifício, para que eu e você pudéssemos, como foi falado hoje, nos achegar à presença do Pai, pudéssemos estar na presença do Pai. Então, a única solução para amar a Deus é conhecer o Evangelho, é reconhecer o escândalo da graça, né, para nos salvar, onde nós não merecíamos, mas nós podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Só é possível nós amarmos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Então nós chegamos a uma definição que santidade não é o que a gente faz para amar ao Senhor, mas é o que a gente faz porque Deus nos amou primeiro. Então eu correspondo a este amor. Andar em santidade é eu corresponder ao amor de Deus que me amou primeiro. Então é eu fazer algo não mais como obrigação, não é apenas um coração que ama pelo que ele faz, mas é um coração que ama por quem ele é. E nós vimos que eu terminei a semana passada lendo o texto de Hebreus capítulo 12, que diz: esforcem-se para viver em paz, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós devemos andar em santidade, porque santidade é a forma de nós revelarmos o Pai ao mundo. Andar em santidade é a forma que nós temos para revelar Deus às outras pessoas. Muito mais do que apenas anunciar, muito mais do que apenas falar de Jesus ou convidar. Andar em santidade é revelar o Deus que nós seguimos. É revelar no nosso caráter, no nosso coração, nas nossas atitudes, quem é Deus. As pessoas vão olhar para você e elas vão ver, caramba, aquela pessoa ali é diferente. Aquela pessoa ali tem algo diferente. Porque ela está refletindo Deus. Ela está refletindo o Senhor, ela está refletindo o caráter de Cristo. O problema é que muitas vezes nós ficamos na vida de religiosidade. Nós queremos falar, nós queremos dar lição de moral, nós queremos dizer, você está em pecado, nós queremos apontar o dedo e falar, você está no caminho errado, você é isso, você é aquilo, você precisa de Jesus, você precisa ir para a igreja, você precisa fazer isso. Mas o nosso coração está longe dessa verdade. Muitas vezes queremos falar isso para as pessoas, mas nós não queremos viver isso às pessoas. Queremos convidar as pessoas para ir na igreja, mas o nosso coração está frio em não querer nem ir para a igreja, de querer se acomodar. Então, queridos, viver em santidade é revelar o Pai, é mostrar de dentro para fora a transformação que nós vivemos em Deus. E sem santidade da nossa parte, as pessoas não verão a Deus, porque nós andarmos em santidade é a maneira que nós temos de tornar Deus visível nesta terra. Então eu ando em santidade para refletir Cristo em minha vida, para que os outros possam ver. E hoje eu quero concluir esta série de ministrações com o título Santidade 2.0. Tem a primeira versão, o primeiro conhecimento, né? Normalmente um carro, ele tem a versão 1.0. É uma versão mais básica, algo mais compacto, algo mais simples. E depois eles lançam, muitas vezes, aquele carro na versão 2.0, que normalmente é uma versão melhorada do motor, uma versão melhorada, né, daquela questão sobre o veículo. E na santidade é a mesma coisa. Talvez nós vivemos um conhecimento, claro que Deus já lançou, Ele já fez o lançamento completo quando Ele veio a este mundo e mostrou para nós. Mas muitas vezes nós tínhamos um entendimento sobre santidade, sobre o que é viver em santidade. Talvez muitos aqui teve um ensinamento que viver em santidade é algo impossível de conquistar. É algo impossível. Talvez você pense, mas talvez você esteja pensando nesses dias que eu tenho ministrado e falando, mas pastor, é impossível viver em santidade.
É difícil, é impossível ter uma vida santa, porque muitas vezes nós misturamos o que é ser santo, o que é santidade. Não estava nem aqui, eu não ia falar sobre isso, mas apenas uma definição rápida. A palavra santidade vem da palavra santo, que ela vem do grego kadosh. O significado dessa palavra, ela quer dizer santo é ser separado. Né? Não é alguém que fica lá e aquela coroinha em cima lá, aquele anjinho, esse é santo. Não. Mas santo é alguém que vive separado, é alguém que entende o seu chamado em Deus e vive separado, uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida em separação daquilo que o mundo diz. Não é você também ser um extraterrestre, não, eu não sou deste mundo, então, não. Mas é você se separar, é você se consagrar, é você não se contaminar com as coisas deste mundo. Quando nós temos este entendimento, quando nós olhamos para a santidade nessa perspectiva, nós vemos que é possível sim andar em santidade, é possível sim amar a Deus acima de todas as coisas, é possível sim ter um caráter transformado, ter uma vida que reflete a Cristo, porque o que nós temos que viver é apenas uma vida longe da contaminação que este mundo está trazendo. Sabe, queridos, estamos vivendo dias onde nós vamos, e isso vai se intensificar. Da mesma maneira que Deus vai fazer algo lindo no meio da igreja, também aí fora as coisas vão se intensificar para tentar derrubar a igreja. Mas nós sabemos que isso não vai acontecer, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas dias difíceis em relação à nossa posição como cristãos vão acontecer. Nós temos visto a briga sobre ideologia de gênero, sobre aborto, sobre a questão da homossexualidade. E, queridos, nós não vamos afinar, nós não vamos nos conformar, nós não vamos mudar aquilo que nós pensamos. Nós vamos continuar a nossa vida baseada no princípio da palavra, aquilo que a palavra diz como que é o correto. Nós somos contra o aborto, nós somos a favor da vida, nós somos contra a ideologia de gênero, nós vamos nos levantar, nós vamos nos posicionar diante disso. Mas para isso nós precisamos andar em santidade, porque eu preciso conhecer quem Deus é, eu preciso estar próximo de Deus, para que eu tenha coragem de não me contaminar com aquilo que este mundo quer colocar diante de nós. E para nós não sermos contaminados, nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos entender o que é a santidade. Então, nós vimos que pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra pecado, ela significa, você tem esse conhecimento, que a palavra pecado significa o quê? Errar o alvo. Então, nessa manhã, se você está anotando aí, eu quero te incentivar a anotar, eu quero te incentivar a você trazer um caderno na próxima reunião, você anotar as palavras, ou mesmo no seu celular, você anotar aquilo que Deus está falando com você. E hoje aqui a gente vai andar um pouquinho, talvez para desmistificar algumas coisas no nosso entendimento sobre santidade. E eu creio que Deus tem algo novo para você nessa manhã. E eu creio que você vai sair deste lugar com a sua mente transformada, renovada pelo Espírito Santo. Então, o conhecimento que nós temos da palavra pecado é errar o alvo. Não é isso? Você ouviu muito sobre a palavra pecado, né? Você já aprendeu sobre isso, que a palavra pecado significa errar o alvo. Então, essa é a definição da palavra. Então, quando eu não amo a Deus acima de todas as coisas, eu estou errando o alvo. Eu estou errando o alvo. Então, sendo assim, se pecar é errar o alvo, nós podemos definir, eu já trouxe o significado da palavra santidade, mas se a palavra pecado é errar o alvo, nós podemos definir que santidade é acertar o alvo. Se o pecado me faz errar o alvo, santidade me faz acertar o alvo. Tem um alvo a ser acertado. Então, nós podemos concluir isso, guarde bem isso no seu coração nessa manhã. Pecado é errar o alvo. Então, santidade é acertar o alvo.
Mas que alvo é esse? O que nós podemos ter? Como nós vimos a semana passada, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, qual é o alvo? Andar em santidade é revelar o Pai. Então, acertar o alvo, andar em santidade, acertar o alvo, é quando eu estou revelando o Pai na minha vida. Quando eu estou revelando Deus na minha vida. Está dando para entender? Então, quando eu peco, eu não estou revelando o Pai, eu estou errando o alvo. Quando eu ando em santidade, eu revelo o Pai, e então eu estou acertando o alvo, que é revelar o Pai através da minha vida. Está conseguindo pegar a essência? Você precisa gravar bem isso, sobre errar o alvo e acertar o alvo. Está dando para entender? Estamos juntos? Estão acordados aí? Quem está entendendo o conceito? Fala um amém aí, gente, para animar o pastor, senão eu estou achando que a igreja está vazia. Então, errar o alvo, pecado é errar o alvo. Santidade, acertar o alvo. Então, nós vamos ver que o próprio Jesus é um exemplo, é um modelo de santidade. E nós vamos ver que este modelo de santidade é revelar o Pai, é revelar Deus através da nossa vida. Jesus estava dizendo assim, os discípulos, João capítulo 8, versículo 19. Os discípulos estavam perguntando para Jesus, né? Jesus, onde está o seu Pai? Porque Jesus fala muito, a vida de Jesus fala sobre o Pai. Ao ver Jesus, você vê, né, que Jesus tem comunhão com o Pai, Jesus está orando com o Pai, Jesus todos os momentos, quando Ele vai fazer o milagre, Ele está conversando com o Pai, e Jesus está falando, olha, se vocês conhecerem o Pai, né, vocês vão ter aquilo que Deus tem preparado para vocês. Então, os discípulos falam, Senhor, então onde está o Pai? Porque se nós soubermos onde está o Pai, é o suficiente. Se nós soubermos quem é o Pai, é o suficiente. E aí Jesus responde, uma vez que vocês não sabem quem sou eu, não sabem quem é meu Pai. Porque se vocês me conhecessem, também conheceriam quem? O meu Pai. Então Jesus estava falando, olha, se vocês não viram o Pai, é porque vocês ainda não me conheceram. Porque se vocês realmente me conhecessem, vocês conheceriam o Pai. Que Jesus está dizendo aqui, ó, porque o meu estilo de vida reflete quem é o Pai. Reflete quais são as prioridades do Pai. Eu sou o reflexo do Deus invisível aqui na terra. Então Jesus, ele veio para revelar o Pai na forma humana. Ele veio para revelar o coração do Pai no nosso meio. Então Jesus é o nosso modelo. Então quando eu estou andando em santidade, quando eu estou acertando o alvo, eu estou revelando o Pai. Eu estou revelando quem Deus é. Então, queridos, por isso ter apenas um comportamento de santidade, achar que fazer todas as coisas certas é o suficiente, é um pensamento religioso. Nós caímos no erro da religiosidade, porque um comportamento de santidade não reflete o Pai. Um comportamento de santidade, dizer, eu vou na igreja com a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, isso não reflete o Pai. Porque se nós formos apurar mais um pouco, nós vamos ver que para refletir o Pai, eu preciso refletir o amor, porque Deus é amor. Então andar em santidade, então perceba que andar em santidade, como nós vimos a semana passada, eu não obedeço mais por uma regra, por uma bênção, mas eu obedeço agora em amor e gratidão ao que Ele fez por mim. Para andar em santidade precisa ter muito amor envolvido, porque eu preciso entender e corresponder ao amor de Deus na minha vida. Porque ao revelar o Pai, eu vou estar revelando o amor. Então o meu comportamento, ele vai ser reflexo do amor de Deus na minha vida, e o meu amor sendo demonstrado às outras pessoas, porque Deus é amor. Então se eu não faço em amor,
se eu não tenho uma vida de gratidão em amor, se eu não desejar em amor, e o que é o amor? O amor não é um sentimento, mas o amor é uma escolha, e é um amor incondicional, é um amor que não quer nada em troca, é um amor que simplesmente ama e faz tudo por causa do amor que recebeu primeiro. Então, se eu não entender que a base da minha vida cristã, de viver em santidade, é um amor, eu não revelo o Pai, porque o Pai é amor. Então, se eu não revelo o Pai, eu estou tendo um comportamento de santidade, e o comportamento de santidade não revela o amor, porque o comportamento de santidade revela a minha religiosidade. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? Então, o comportamento de santidade vai revelar a minha religiosidade, mas o meu amor ao Senhor vai revelar quem Deus é. E queridos, nós não temos que revelar quem nós somos, porque nós somos tudo de ruim. Nosso coração é enganoso, nosso coração é egoísta, o nosso coração é orgulhoso, nós somos tudo de ruim. O que tem de bom em nós não vem de nós, mas vem do reflexo do amor de Deus na nossa vida. Então eu preciso andar em santidade para refletir a bondade de Deus na minha vida. Porque aquela bondade que eu tenho com as pessoas, eu só tenho porque eu entendo este amor de Deus. Porque senão ele vai ser um comportamento de religiosidade, um comportamento de santidade. E um comportamento de santidade vai fazer uma caridade, mas não vai fazer uma ação de amor. Está dando para entender a diferença? Porque uma caridade e uma ação de amor, na prática é a mesma coisa, mas o que muda? A intenção do coração. Porque uma caridade eu faço porque, eu vou fazer porque está sobrando, eu vou fazer por causa de, eu vou fazer porque me faz bem. Mas uma ação de amor, eu vou fazer porque, aquilo que eu tenho experimentado em Deus, o amor que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu quero que aquela pessoa sinta esse amor. Eu quero que aquela pessoa também tenha uma vida transformada. Então o que muda é a intenção do meu coração. É a intenção com qual é o objetivo que está no meu coração. E isso tem a ver com andar em santidade. Isso tem a ver em se aproximar do Senhor. Isso tem a ver em copiar Jesus, refletir Jesus. Porque, queridos, quando você olha para a vida de Jesus, estou até saindo um pouco fora aqui, mas quando nós olhamos para a vida de Jesus, você vai ver que Jesus não era um cara tão bonzinho assim. Jesus chegava para os caras lá e falava: sua raça de víboras, seus hipócritas, vocês são enganadores, vocês são mentirosos. Quem aqui iria gostar de alguém chegar para você e dizer: viu, seu mentiroso, seu enganador? Quem aqui ia gostar? Mas Jesus chegava assim. Jesus falava: viu, vocês são hipócritas. Vocês estão falando que me amam, que fazem, mas o coração de vocês está longe de mim. Jesus também tinha compaixão. Jesus se movia em amor. Jesus deixava de se alimentar para alimentar a multidão. Jesus deixava de dormir para ter um relacionamento com o Pai, porque era mais importante este amor, essa compaixão, refletir o caráter de Deus, refletir quem Deus é, do que um comportamento de santidade. Então Jesus é o nosso maior modelo. Então, santidade é mostrar como Jesus é como marido, é mostrar como Jesus é como esposa, é mostrar como Jesus é como pai, é mostrar como Jesus é trabalhando lá no seu serviço, sendo patrão ou sendo empregado. É mostrar como Jesus é cuidando da sua casa. É revelar Cristo nas suas atitudes, nas suas ações. Sabe, queridos, e quando eu vivo o modelo de santidade de Jesus, eu passo da santidade passiva e começo a viver uma santidade ativa. E eu quero explicar isso nessa manhã. Quando eu vivo o modelo de Jesus, eu saio da santidade passiva e começo a ter uma vida de santidade ativa. Se você não guardou nada até agora das ministrações que teve, eu queria que você guardasse esse entendimento. O meu objetivo nesta manhã é que você saia daqui com esse entendimento do que é uma santidade ativa
e o que é uma santidade passiva. E o desejo do meu coração é que você saia deste lugar querendo viver uma santidade ativa na sua vida, no seu dia a dia. Então, santidade no modelo de Jesus é viver uma santidade ativa. Então vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. Então vamos começar com santidade passiva. O que é uma santidade passiva? Você sabe o que é passivo, certo? Passivo é você ficar ali na sua. Não tem uma ação sua, não tem um movimento seu. Você vai vivendo a vida do jeito que dá. Né? Você é passivo, você não toma uma iniciativa, você não toma uma atitude de mudança. Então, uma santidade passiva é não fazer o que é errado. Por exemplo, não roubar, não matar, não mentir. São coisas que você sabe que é errado. Então, você não faz. Eu ando em santidade porque eu não mato, porque eu não roubo, porque eu não minto. Eu ando em santidade porque eu não tenho vício nenhum. Eu ando em santidade porque eu leio a Bíblia. Eu ando em santidade porque toda manhã eu oro agradecendo ao Senhor. Isso é uma vida de santidade, mas uma santidade passiva. Talvez é apenas você querendo carimbar o seu passaporte para não ir para o inferno. Só que o problema da santidade passiva é que você pode, de um momento para o outro, sem você perceber, entrar numa rotina e viver uma vida de religiosidade. Por causa da sua passividade, você acaba vivendo e entrando numa vida de religiosidade. Então isso aqui é pecado. Então a sua postura numa santidade passiva é se preocupar com o que é e o que não é pecado. Não é pecado, então eu posso fazer. É pecado, então eu não vou fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então santidade passiva é simplesmente não vou fazer o que é errado. Agora a santidade ativa, que é a que Jesus espera de mim e de você, a santidade ativa é, além de não fazer o que é errado, além de não fazer o que é errado, busca fazer o certo, revelando o Pai. Então eu não simplesmente não faço o que é pecado, o que é errado, mas além disso, eu busco revelar o Pai em minha vida. Eu busco fazer a coisa certa. Eu não simplesmente paro diante do pecado. Opa, ali é pecado, então eu paro por aqui, está tudo bem. Não, além de eu parar para não pecar, eu viro na direção ao contrário e eu começo a fazer o que é o certo e eu começo a revelar o Pai através da minha atitude. Está dando para entender? Então, ou seja, eu não simplesmente deixo de fazer o que é errado, mas eu vou mudar as minhas atitudes, né? Então, santidade ativa, a santidade passiva, eu paro, simplesmente paro. A partir de hoje eu não peco mais. Mas a santidade ativa é, a partir de hoje eu não peco mais, mas agora eu começo a caminhar em direção ao que Deus tem e a revelar o que Deus tem para mim. Então, dentro disso, eu quero te mostrar um exemplo na vida de Zaqueu. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 19. Deixa eu correr que o tempo está acabando. Lucas capítulo 19, a partir do verso 2. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas ele era baixinho demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Jesus se foi hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Então, queridos, aqui nós temos a história de Zaqueu. A Bíblia não fala muito mais do que este relato da vida de Zaqueu. Mas o que nós podemos chegar aqui é que Zaqueu, ele era o chefe dos cobradores de impostos. Cobrar impostos naquela época não era bem visto pelo povo judeu, porque quem cobrava impostos eram os romanos. Então Zaqueu, ele era um judeu que trabalhava para os romanos,
para cobrar os impostos para os romanos. Só que ao invés de ele simplesmente cobrar o valor, naquela época também já havia corrupção. Então Zaqueu, ele era o chefe dos corruptos ali. Ele era alguém que extorquia o povo, alguém ganancioso, porque era um cara que tinha muito dinheiro, era um cara ganancioso, alguém que não era confiável, um explorador. Ele explorava os mais pobres para eles pagarem, porque, vamos supor, se era 15% o imposto para Roma, ele cobrava 30% para ele poder tirar o dele ali e pagar a Roma o que precisava pagar. Então já tinha o desvio de dinheiro naquela época, corrupção naquela época. Então ele cobrava mais dos judeus, ele explorava. Zaqueu, ele era considerado um pecador. A própria Bíblia diz, versículo 7, ao ver isso o povo começou a queixar. Jesus foi se hospedar na casa de um pecador, de um ganancioso, de alguém que sempre erra o alvo, na casa de alguém que sempre vacila, de alguém que não é confiável. Mas, queridos, olha que interessante. Zaqueu, ele estava andando na direção do pecado. Ele estava sendo alguém ganancioso, extorquindo, querendo mais dinheiro, cada vez mais. Ele estava se preocupando com dinheiro. Mas quando ele encontra Jesus, há uma mudança na sua atitude, há uma mudança no seu comportamento. Quando ele tem um encontro real com Jesus, quando ele tem um encontro face a face com Jesus, quando ele se encontra com Jesus, ele conhece a mensagem. Olha o que ele fala. Enquanto isso, versículo 8, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. Se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Olha que interessante. Zaqueu, ele decide viver numa santidade ativa a partir do momento que ele encontra Jesus. Porque note que ele não ficou só na santidade passiva. O que Zaqueu poderia fazer aqui? Opa, explorar é pecado, então peraí, tem a linha aqui, eu paro nessa linha, eu não vou continuar explorando. Vou continuar aqui sendo coletor de impostos, está tudo ok, é o meu trabalho, mas não vou ser mais ganancioso, não vou pensar mais. Então, eu paro de pecar. Mas Zaqueu não faz isso. Além de parar de pecar, ele vira na direção contrária. Ele muda o seu comportamento, ele muda a sua atitude. Deixa o texto para mim, Kiki, fazendo favor, para mim acompanhar pela tela. Ele muda a direção, versículo 8. Ele muda a direção. Ele começa a olhar, olha, eu não vou pecar mais, mas Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu extorquir alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. Porque, queridos, quem em sã consciência vai pegar a sua riqueza e repartir com os pobres e restituir 4 vezes mais aquele que ele mesmo roubou? Somente alguém que queira refletir Cristo, refletir o Deus. Alguém que anda numa santidade ativa para refletir Deus. Porque quem restitui na nossa vida, quem tem o padrão de restituir, quem tem o padrão de abençoar é Deus. Não tenho tempo aqui para me aprofundar, mas você vai ver, na lei lá no Antigo Testamento, você vai ver que Deus fala para abençoar as viúvas, que na colheita, não é para pegar a colheita dos cantos, aquilo que sobra para deixar, para que as viúvas, os estrangeiros possam passar depois da colheita e pegarem aquela porção para eles serem abençoados. É na lei que nós vamos ver sobre os 50 anos lá, a liberação do perdão da dívida. Né? Se a pessoa tem dívida, com 50 anos ela tinha que zerar aquela dívida e zerava tudo, era perdoado. Então quem tem o padrão de abençoar e de restituir é Deus. Então o que Zaqueu faz? Ele sai daquela, ele podia apenas viver uma santidade passiva. Eu não vou roubar mais. Mas além disso, além de parar de pecar, além de sair da santidade passiva, ele começa a viver a santidade ativa, que é, eu não vou pecar mais, mas agora eu vou distribuir metade do que eu tenho, agora eu vou restituir aquele de quem eu extorqui, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, queridos, ele vai além disso.
Ele vai na direção contrária, né? Então, muitas vezes, nós ficamos preocupados. E agora eu quero trazer para nós uma realidade para nós, nos nossos dias. Muitas vezes nós ficamos preocupados em saber o que é e o que não é pecado. Ah, pastor, isso aqui é pecado. Ah, pastor, mas isso aqui é pecado. Ah, mas fazer isso aqui é pecado. O que a Bíblia fala sobre isso? Ah, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. É pecado, não é? A gente fica preocupado em querer saber se é ou se não é pecado. Mas deixa eu te dizer uma coisa com muito amor nessa manhã, queridos. Santidade vai além do que simplesmente saber o que é e o que não é pecado. Santidade vai além do que simplesmente saber se aquilo vai me fazer bem ou não. Santidade não me faz olhar para o que é e o que não é pecado. Mas santidade me faz uma santidade passiva, né? Quando nós estamos olhando o que é o que não é pecado. Ah, mas isso aqui pode. Ah, isso aqui lá na outra igreja. Deixa eu falar uma coisa. Se igreja A, igreja B pode, eu não sei e não cabe a nós. O que cabe a nós é a visão desta casa. O que Deus colocou no coração desta casa, no coração dos seus pastores. O que cabe a nós é seguir aquilo que Deus tem colocado sobre esta casa. Por isso que muitas vezes nós precisamos deixar uma santidade passiva para trás. Deixar um entendimento. Então, mas eu sempre aprendi assim. Ok, queridos, tudo bem. E eu amo a sua vida porque você aprendeu assim. Mas Deus tem algo novo, Deus tem coisas novas liberando. E talvez esse entendimento que nós tínhamos até então precisa mudar se nós queremos andar para algo novo. Se nós queremos experimentar algo novo, eu preciso deixar algumas coisas para trás. Porque nem sempre o que nós aprendemos foi um entendimento correto. Nem sempre o que nós aprendemos foi aquilo que realmente nós precisávamos aprender. Talvez Deus tenha revelado coisas novas para os nossos dias de hoje. Não o princípio da palavra, o princípio continua o mesmo. O princípio, ele é o mesmo. Mas talvez nós fomos ensinados, muitas vezes, para viver algo que hoje soa mais como uma vida de religiosidade, do que com um coração santo, com um coração que busca Deus. E nesse tempo de pandemia, nosso coração tem se revelado, muitas vezes a gente fica preocupado, mas você já pode perceber lá as caixinhas de pergunta, que ficou famosa no Instagram, e nas caixinhas de pergunta para os pastores sempre pastor, fazer isso aqui é pecado? Pastor, fazer isso aqui é pecado? Ah, ouvir música secular é pecado? Ah, fazer isso é pecado? Fica se preocupando com o que é e o que não é pecado. Isso é uma santidade passiva. Alguém que só quer saber o que não é pecado para não fazer. Mas o que Deus quer de nós é uma santidade ativa, queridos. Que aí o nosso coração, ele não se preocupa com o que é o que não é pecado. O nosso coração se preocupa, eu estou revelando Deus ou não estou revelando Deus? Eu estou revelando quem é o Pai na minha vida ou eu não estou revelando quem é o Pai? Será que isso eu estou fazendo porque eu estou revelando ao Pai? Ou será que isso eu estou fazendo apenas para agradar o meu ego e saber que eu não estou em pecado? Sabe, queridos, muitas vezes deixa eu te dizer algo, não justifique as suas ações para defender o que é ou não é pecado, mas avalie o seu coração, caminhe em direção ao Senhor, revelando quem é Deus. Se preocupe em revelar o Senhor com as suas atitudes e não apenas simplesmente saber o que é o que não é pecado. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23 e 24. Tudo é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem do próximo. O que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo, nós temos o livre-arbítrio. Todas as coisas nos são permitidas. Tem coisas que não é pecado, que te é permitido. Mas às vezes isso que não é pecado, aos olhos do outro, pode constranger, escandalizar e pode fazer o outro cair em pecado. Então, eu me retenho, eu me abstenho para que eu não faça o outro pecar. Porque o que Jesus fala? Ai daquele que fizer um dos meus pequeninos pecar, seria melhor que ele se lançasse no mar e morresse do que ele fazer um dos meus pecados.
Então, queridos, viver em santidade ativa vai além de simplesmente se é pecado ou não é. Porque talvez tem coisas que até mesmo não seja pecado, mas ao você ter aquilo na sua vida não vai te fazer bem, não vai te conduzir para algo bom e pode te levar para uma vida em pecado, pode te levar para uma vida de religiosidade, ou ainda pior, pode levar alguém a pecar porque está olhando para você, porque ele está achando que você está revelando Cristo e na verdade você está revelando quem você é. E quando você revela quem você é, você faz com que a pessoa acabe caindo em pecado. Então Paulo está sendo bem enfático, dizendo, olha, tudo me é lícito, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo, porque é permitido, eu vou fazer. Então, queridos, precisamos entender isso. Deus quer mais do que uma santidade passiva de simplesmente não pecar. Mas Ele quer uma santidade ativa da nossa parte, de revelar quem Ele é. Porque sem santidade, ninguém verá a Deus. Sem santidade da nossa parte, ninguém verá a Deus. Se nós não andarmos em santidade, nós estamos omitindo a imagem de Deus nessa geração. Nós estamos omitindo quem Deus é para as pessoas ao nosso redor, para os nossos filhos. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo nessa manhã? A história de Zaqueu não fala o fim dela, não mostra o fim, não mostra se na prática Zaqueu realmente fez. Mas nós podemos ter a certeza de que houve uma mudança de mentalidade e houve uma prática daquilo que Zaqueu se comprometeu a fazer, porque Jesus, que está vendo o coração e não o comportamento, Jesus diz, hoje chegou a salvação nessa casa. Para dizer isso, é porque Jesus estava vendo que aquela atitude de Zaqueu era mais do que uma fala para se aparecer, era mais do que uma fala para dizer que era o crente, mas estava vindo do coração, uma metanoia, uma mudança de atitude, uma mudança na forma de pensar. Porque Jesus disse, hoje chegou a salvação nessa casa. Sabe, queridos, não foram apenas palavras de Zaqueu, não foi apenas um discurso lindo de Zaqueu, Senhor, eu vou doar a metade dos meus bens aos pobres, se de alguém eu extorqui, eu vou devolver 4 vezes mais. Não foi apenas um discurso de Zaqueu, mas foi uma mudança de atitude. Não foi apenas sair, parar, viver uma santidade passiva, mas foi caminhar em direção a Deus, vivendo uma santidade ativa, em desejar fazer o que é certo, e o que é certo aos olhos de Deus, refletindo quem Deus é. E eu quero concluir, Romanos capítulo 12, versículo 2 diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em o seu modo de pensar. Por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Fala comigo, mudança no modo de pensar. Fala comigo, transformação de mente. Metanoia. Metanoia é uma virada de mente, uma transformação. Queridos, nós cantamos nesta manhã profeticamente aqui que nós vamos viver algo novo. E eu senti muito forte no meu coração Deus liberando uma virada sobre nós nesta manhã. Mas para que nós possamos viver esta virada, precisa haver uma metanoia na nossa mente. Precisa haver uma forma diferente de pensar. Precisa mudar a nossa forma de pensar. Precisamos deixar os nossos paradigmas, os nossos anseios, os nossos desejos. Uma vida de santidade passiva, de simplesmente não fazer o que é pecado. Precisamos deixar este pensamento para trás e começar a olhar de uma forma diferente, a pensar de uma forma diferente, a pensar que eu vou viver em santidade porque eu quero revelar quem Deus é. Eu quero revelar em amor, em gratidão a tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu quero mostrar aos outros, eu quero revelar o Pai aos outros, porque isso tem feito a diferença na minha vida. Sabe, queridos, se queremos experimentar algo novo, precisamos mudar a nossa mentalidade, precisamos deixar uma vida de santidade passiva para trás e começar a viver uma santidade ativa. Começar a viver uma santidade que, além de não pecar, busca fazer o que é certo.
além de não fazer o que é errado, busca fazer o que é certo, em direção ao Pai, em direção a revelar quem é o Pai. E nós precisamos aprender com Jesus o nosso modelo de santidade. Como seria Jesus sendo marido? Como seria Jesus sendo esposa? Como seria Jesus sendo filho? Como seria Jesus sendo pai? Como seria Jesus sendo patrão ou sendo empregado? Como que Jesus reagiria? Como que Jesus faria? Precisamos viver uma vida ativa que revela o Pai em nós. Assim como Jesus disse: quem me conhece, conhece ao Pai. Que nós possamos dizer: quem me conhece, conhece